página 12, tem um jeito macetoso de a gente resolver bem rápido. Só que tu sabe, né, como eu sou crítico a um macete sem explicação. Por isso eu vou resolver de um jeito bem mais complexo, primeiramente, com o objetivo de te melhorar, de te mostrar uma coisa que não foi vista, acredito eu. E aí depois que a gente resolver do jeito Ninja, Mutante Power Plus, a gente discute um macete rápido para resolver. Falava o seguinte a questão, ó. Duas partículas percorrem uma mesma trajetória em movimentos circulares uniformes. Então, tem um círculo, uma em sentido horário e a outra em sentido anti-horário. A primeira efetua 1/3 de RPM e a segunda 1/4 de RPM. Sabendo-se que partiram do mesmo ponto, em uma hora encontrar-se-ão, partiram do mesmo ponto. Um dos caras que eu posso dizer que é o sujeito A vai num sentido, o outro sujeito vai no outro sentido. Uma em sentido horário e a outra em sentido horário. A primeira, 1/3 de RPM. A que está no sentido horário. Então a frequência do sujeito B é 1/3 de rotações por minuto. E a segunda frequência do cara A, 1/4 de RPM. 1/4 de rotações por minuto. Sabendo que partiram do mesmo ponto, em uma hora encontrar-se-ão, ou seja, esses caras vão começar a girar, e ele quer saber em uma hora quantas vezes eles vão se cruzar. Olha, se eu descobrir quanto tempo eles vão demorar para se cruzar a primeira vez, e sendo esse fenômeno um fenômeno repetitivo, a gente vai descobrir quanto tempo eles vão continuar, né? A gente vai descobrir de quanto em quanto tempo eles vão se encontrar. Se eu souber quanto tempo demorou o primeiro encontro e souber o tempo todo que eu vou observar um fenômeno, eu consigo descobrir quantas vezes eles vão se encontrar. Então olha só, uma forma que eu acho bem legal de resolver esse problema. O que é velocidade angular? É o deslocamento angular com o passar do tempo. Eu posso modificar essa fórmula da mesma forma como a gente pegou a ideia de velocidade média e transformou em equação horária da posição. Eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso pegar a ideia de velocidade angular e transformar na equação horária da posição angular. O que é delta θ? Θ final menos θ inicial. Posição angular final menos posição angular inicial. O que é delta t? T final menos T inicial. Eu posso zerar o cronômetro. Está dividido, passa multiplicando. E menos passa mais. Pronto. Agora eu tenho uma equação da posição angular. Equação horária da posição angular. A posição angular final é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo. Esta é a equação horária da posição angular. Se eu montar essa equação para o sujeito A e para o sujeito B, e igualar essas equações, eu vou descobrir quando é que eles se encontram. O legal de estar fazendo dessa maneira é que isso aí já está te enriquecendo para uma série de outras questões de posição angular, né? Se eu fosse fazer do jeito macetoso, eu nem discutiria a existência dessa fórmula. Porque no meu terceirão eu não discuti essa fórmula aí. Acabou aparecendo em questões e tal, e eu aprendi na raça essa ideia, por comparação com a outra, né? Aí eu acabei percebendo que existia aquela mesma fórmula da posição angular. Tu consegue perceber como elas são idênticas, na verdade? Posição final angular. Posição inicial angular. Velocidade angular. Tempo. Igualzinho, né? Tudo bem? O sujeito A, como ele anda no sentido positivo do círculo trigonométrico, tudo bem para vocês? A posição do sujeito A eu vou escrever assim, ó, posição inicial, vou dizer que ele partiu do zero. Mais velocidade angular. Velocidade angular é 2π sobre período ou vezes f, né? Certo? Então a velocidade angular do sujeito A seria 2π vezes 1/4. Ou se eu quiser, π sobre 2, né? Π sobre 2 radianos por minuto. Radianos por minuto é a velocidade do cara. Π sobre 2 vezes t. Oba, já tem uma equação para a posição do sujeito A com o passar do tempo. Se eu quiser descobrir aonde o sujeito A está em qualquer momento, eu posso usar essa equaçãozinha. Para o sujeito B, qual é a posição angular do sujeito B? Eu não posso dizer que ele parte do zero. Porque se eu digo que ele
parte do zero e a velocidade dele é negativa, ele nunca vai ter a mesma posição do outro cara, né? Para que eu possa entender que eles vão se encontrar, eu tenho que entender que o sujeito B está saindo de 2π. Ou seja, ele está uma volta para frente do círculo trigonométrico. Tudo bem para vocês que uma volta é 2π radianos? Nós estamos trabalhando em radiano, né? Ali é 2π. Então tu vê, eu vou dizer que a posição inicial do sujeito B é 2π. E a velocidade dele é negativa, já que ele vai no sentido oposto do outro. Qual é a velocidade angular do sujeito B? É menos 2π vezes a frequência, que é 1/3. Então a velocidade é 2π sobre 3 radianos por minuto. Menos 2π sobre 3 vezes t. Oba! Eu já tenho a equação horária da posição angular para o sujeito B. Isso é legal, isso te ensina uma física diferente. Depois que eu fazer do jeito macetoso, tu vai ver que não exige nada do nosso cérebro. E aí não te ajuda, não te faz melhor. O que nos faz melhor é o que nos exige raciocínio, né? Sofrimentozinho. Tem que ter um sofrimentozinho, senão não tem graça. Posição, o que é se encontrar? Se encontrar é chegar na mesma posição angular. θA igual a θB. A equação do θA é π sobre 2 vezes t. A equação angular do sujeito B é 2π menos 2π sobre 3 vezes t. Pronto, vamos achar esse tempo. Menos passa mais. 2π sobre 3 vezes t mais π sobre 2 vezes t é igual a 2π. Vou tirar o mínimo que é 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4π vezes t mais 3π vezes t dá 7π vezes t sobre 6. O 6 está dividido, vai passar multiplicando. O tempo em minutos que eles demoram para se encontrar uma vez fica 12π que divide 7π. Corta, corta. O tempo é igual a 12 sétimos de minuto. Como esse fenômeno é um fenômeno repetitivo, eu sei que a cada 12 sétimos de minuto eles se encontram uma vez. Se em 12 seteavos de minuto eles se encontram uma vez, uma hora tem quantos minutos? Em 60 minutos eles se encontram x vezes. 12 sétimos de x é igual a 60, x é igual a 60 vezes 7 sobre 12, x é igual a 60 sobre 12, 5 vezes 7, x igual a 35. Então me perdoem a galera que não é muito da área das exatas, mas justamente para esse pessoal é que eu preferi fazer do jeito mais difícil, do jeito mais complexo, e talvez trabalhando uma ideia que eu acredito que não foi trabalhada ainda, né? Equação horária da posição angular, que vai te ajudar a resolver não só esse problema, como vários problemas de deslocamento circular. Agora é o seguinte, vamos fazer do jeito macetoso. Deixa eu fazer do jeito macetoso. Se um cara tem uma certa frequência e o outro cara tem uma certa frequência no sentido oposto, se eu somar essas frequências, eu poderia dizer que é como se fosse um movimento de um corpo só, né? Quando eu somo a frequência dos dois, um cara efetua 2 voltas por minuto. O outro cara, no sentido oposto, efetua 3 voltas por minuto. Um em relação ao outro, eles estão fazendo 5 voltas por minuto, né? É o equivalente a eu parar um dos caras e jogar a velocidade todo para o outro. Estradinha. Um sujeito está na ponta, tu vê, né? Se eu for fazer do jeito macetoso, pode ser que o cara faça a questão, acerte e nem entendeu o que ele fez, né? Não me serve para nada isso não é ensinar física. Isso é sorte, chama sorte. Então tu vê, ó, eu vou tentar fazer um paralelo linear para tu entender o que eu quero dizer. Se eu digo que tem um Fusca num certo lugar, andando a 80 por hora, e tem um outro carro, um Nubito, andando para o outro lado, a 100 km por hora, vai ser exatamente a mesma coisa que eu parar um dos sujeitos e dizer que um deles anda a 180, concorda comigo? Certo? Quando eu somo as frequências desses sujeitos, é isso que eu
Eu estou parando um deles e estou jogando a velocidade toda para o outro, para facilitar a minha vida. Só que cuidado, hein? Se ele te pedir aonde que eles se encontram, essa ideia vai falhar. Se eles se perguntassem onde é que o corpo A e o corpo B se encontram na circunferência pela primeira vez, o macete já não funciona, a minha técnica vai funcionar perfeitamente. Tu pega aquele primeiro tempo do encontro, substitui ou numa equação ou noutra, e tu acha onde eles se encontraram, né, com precisão. Mas olha o que eu vou fazer então. Eu vou pegar a frequência do A. Fala, meu amor. Não, é porque um está 80 e o outro está 100. Eu posso dizer que esse cara está parado e dizer que o outro está se mexendo a 180. Eu somei as velocidades. Tu entende? Quando o carro soma um contra o outro, a velocidade de aproximação é maior. Eu tenho que somar as velocidades. Né? Se um cara anda 80 km uma hora, o outro anda 100, eles se aproximaram 180 em uma hora. Isso aí. Minha letra não ajudava, né? Frequência A mais frequência B. Quando eu faço isso, eu estou parando um dos objetos e colocando a velocidade do outro nele. Assim, um deles vai se deslocar pelo outro. Frequência de um dos caras, 1/4 de RPM. Frequência do outro cara, 1/3 de RPM. Tira o mínimo, 12. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 mais 4. Dá 7/12 de rotações por minuto. Quer dizer que se um dos caras só estivesse se mexendo e o outro parado, ele completaria 7/12 de rotações em 1 minuto, que equivale a dizer que, já que isso aqui é a frequência, né? Equivale a dizer que ele demora 2/7 de minuto para dar uma volta, já que período é o inverso da frequência. Tudo bem para vocês? Se isto é a frequência, o período deste fenômeno é 12/7 de minuto. Se 12/7 de minuto dá uma volta, em 60 minutos dá x, que é só essa conta aqui que eu tive que fazer. Isso não é física. Isso é um macetezinho bom. Física de verdade é tu saber montar a equação horária da posição, angular ou linear, não importa. Para cada corpo, igualar as equações, achar o tempo de encontro, certo? Então tu vê, né? Eu fiz essa ladainha toda para te ensinar física, porque por mim seria muito mais gostoso te simplesmente, galera, é só somar as frequências e fazer a regra de 3, tudo fica bom, certo? Claro que se eu vou fazer essa questão num concurso, agora que essa ideia está fresca na minha mente, eu somaria as frequências e faria uma regra de 3 para ganhar tempo. Mas eu não sei se ano que vem eu faria, porque eu acho que eu vou ficar inseguro de usar o macete sem estar consciente do que eu estou fazendo. Então tu vê, né? Dava para fazer somando as frequências, achando o período que é o inverso da frequência, só que também eu gostaria que tu entendesse o significado de ter somado as frequências, né? Eu tentei comparar ali com o movimento linear. Porém, volto a perguntar, aonde A e B se encontram? Essa ideia não serve para nada, eu teria que fazer pelo outro caminho Ninja Mutante Power Plus. Altas questãozinhas, altas questãozinhas. Eu fico até com vontade já de fazer a 81 ali também. Aquela 81 é tão boa, né? Vamos fazer aquela 81? Essa 81 merece uma atençãozinha especial. Eu mostrei como é que fazia pra galera e fiz de cabeça e me arrombei. É importante a gente ter humildade sempre. Dá uma olhada nessa questãozinha. Quando eu fui corrigir ela, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na outra. Dá para fazer do jeito macetoso, mas também se a gente for fazer uma vez na vida, uma na morte do jeito ninja, fica bem desafiador. Vou fazer no sentido oposto agora. Vou fazer primeiro do jeito macetoso e depois vamos fazer do jeito ninja. Essa questão 81 da página 12. Duas questões muito boas aí que estavam na nossa lista. Falava o seguinte, lista 6, página 12, exercício 81. Uma bicicleta possui duas catracas, uma de raio 6 cm e a outra de raio 4,5 cm. Um ciclista move-se com velocidade uniforme de 12 km por hora, usando a catraca de 6 cm. Com o objetivo de aumentar sua velocidade, o ciclista muda para a catraca de 4,5 cm, mantendo a mesma velocidade angular dos pedais. A pedalada dele continua no mesmo ritmo. Determine a velocidade final da bicicleta em km por hora. Cara, o jeito macetoso é o seguinte, ó. Nós sabemos, da nossa prática com bicicletas, isso aqui é o quadro da bicicleta, legal.
Nós sabemos da nossa prática com bicicleta que a catraca menor gera uma maior velocidade. Tudo bem para vocês? E a própria enunciado deixava isso claro, né? Quer dizer que a velocidade da bicicleta não é diretamente proporcional ao tamanho da catraca. E se não é diretamente proporcional, só pode ser inversamente proporcional, já que nessa parte de movimento circular não apareceu diretamente proporcional ao quadrado, inversamente proporcional ao quadrado. Então, se a velocidade do cara era 12, quando a catraca tinha 6 centímetros, e eu quero saber a nova velocidade do cara, com a catraca de 4,5 centímetros, se fosse diretamente proporcional, era só fazer a conta nessa posição, a regrinha de 3, né? Mas como é inversamente proporcional, eu inverto um dos lados da regra de 3 e faço o cruz credo. 4,5x é igual a 6 vezes 12. X é igual a 72 dividido por 4,5. X é igual, se eu fosse dividir por 9, daria 8. Dividir por 4,5 dá 16. 16 quilômetros por hora. Então tu vê, né? É isso que nós deveríamos fazer numa questão rápida. Só que a pergunta é, tu tá fera mesmo? Tu manja de acoplamento de polias? Tu sabe fazer questões de movimento circular uniforme? Porque se a resposta é mais ou menos, professor, esse não é o jeito que deverias fazer. Deverias fazer do jeito pior, do jeito difícil, para aprender. Não para acertar a letrinha e assinalar certo. Para aprender física, meu querido! Então deixa eu te fazer do jeito ninja mutante power boost, só para tu ver que dorzinha que dá. Olha que legal essa questão se a gente for fazer sem aplicar o macete, sem sacar que é inversamente proporcional e fazer uma conta boba. Peraí. Se ele me deu a velocidade da bicicleta, 12 km por hora, é a mesma velocidade da extremidade da roda, né? Essa roda está girando então, a extremidade dela com a velocidade da bicicleta. Concorda comigo? Né? Se a roda não está patinando e a bicicleta está a 12 km por hora em relação ao chão, a única explicação é que a extremidade da roda que traciona a bicicleta contra o chão, se não houver deslizamento, é 12 km por hora. Como é que se calcula a velocidade de um corpo que está girando em movimento circular uniforme? 2πr vezes F ou sobre período? Eu gosto de 2πr vezes F. Se eu estou falando da roda, isso é o raio da roda e isso aqui é a frequência da roda. 12, 2π, raio da roda, frequência da roda. Achei a frequência da roda, né? A frequência da roda é 12 que divide 2π raio da roda. Só que a roda não está conectada à catraca? A roda está conectada à catraca, né? Se está conectada à catraca, elas têm a mesma velocidade angular, porque é conexão por eixo. Então essa também é a frequência da catraca. Esta também é a frequência da catraca. E que relação existe entre a catraca e a coroa? Já que elas estão acopladas por uma correia. Parabéns, garoto! A velocidade da coroa é igual à velocidade da catraca. E como eu acabei de mostrar para vocês, velocidade é 2πrf. 2πrf. Corta 2π com 2π. O raio da coroa vezes a frequência da coroa é igual ao raio da catraca vezes a frequência da catraca. Como eu já descobri a frequência da catraca, que é esse número, essa expressão aqui, eu vou achar a frequência da coroa. Olha como é que vai ficar a frequência da coroa. Raio da catraca sobre raio da coroa vezes a frequência da catraca, que é esse número bonito ali. 12 que divide 2π vezes o raio da roda. Vocês aceitam que isso vai se manter constante? Frequência da coroa não é a frequência das pedaladas? Aquele número é o que se mantém constante. Agora eu vou usar esta constância para voltar na conta e descobrir a nova velocidade da bicicleta. Para eu desfazer a brincadeira toda, agora eu tenho que saber o seguinte, ó, quando eu troquei o raio da catraca, certo? Vai mudar a frequência, não vai? Não. Se eu diminuo isso aqui, tem que aumentar aqui, não é? Não. Quem é constante é a frequência da coroa.
certo? Esse número é constante, certo? Esse número é constante. Então o lado esquerdo é constante. Se no lado direito da expressão eu alterei o raio da catraca, diminuir, a frequência da catraca tem que... É o motivo pelo qual a bicicleta fica mais rápida. É o motivo, se te perguntarem por que reduzindo o raio da catraca aumenta a velocidade da bicicleta, terias que escrever essa expressão aqui e fazer a prova matemática por aqui. Tu vê, né, cara? Eu quero te ensinar realmente o que está acontecendo ali, quero te deixar consciente do que está acontecendo. Porque era tão ridícula a questão, mas isso não é física, isso é matemática básica. Isso aqui era uma boa questão para cair numa prova de matemática básica lá, do fundamental, se tu pensar, juro. Né? Trabalhou? Regra de 3 inversamente proporcional, pode botar para as crianças isso aqui. A criança que estiver muito ligada, ela mata essa questão. Sem física nenhuma. Eu sou professor de física, por isso eu estou te ensinando coisas muito piores, certo? Velocidade linear, nada demais. Tem uma velocidade, acha uma frequência, nada demais. Eu sei que tu te perturba com as letrinhas, mas eu não tenho que vencer essa dificuldade também. Um dia tu vai ter que olhar para as letras e parar de sentir medo. Frequência da coroa, da roda, é igual a frequência da catraca, porque é ligação por eixo. A velocidade da coroa é igual a da catraca, porque é ligação por correia. Achei a frequência da coroa que se mantém constante. Agora eu fui lá e troquei o raio da catraca. Quer dizer então, ó, que originalmente a catraca tinha quanto aqui? Deixa eu deixar assim, ó, frequência da coroa é igual. Qual era o raio da catraca original? 6, obrigado. Raio da coroa vezes 12 que divide 2π raio da roda. Agora, isso aqui é um número constante, que não vai mudar. Agora o que eu fiz? Eu mudei o raio. Eu quero saber então qual é a nova frequência da catraca. Qual vai ser a nova frequência da catraca? Vou passar o raio da catraca dividindo. Raio da coroa, frequência da coroa, sobre raio da catraca. Frequência da catraca é igual raio da coroa. Qual é o novo raio da catraca? 4,5. E qual é a frequência da coroa que não mudou? 6, 12, raio da coroa, 2π raio da roda. Corta o raio da coroa com o raio da coroa. Frequência da catraca ficou igual 6 vezes 12, que divide 4,5, 2π raio da roda. A frequência da catraca é igualzinha à frequência da roda, porque estão acopladas por eixo. Tem um eixinho aqui conectando as duas e não há deslizamento nesse eixo. Como é que define a velocidade da extremidade da roda então? 2π raio da roda, frequência da roda. A nova velocidade fica 2π raio da roda vezes, quem é a frequência da roda? 6 vezes 12 sobre 4,5 vezes 2π raio da roda. 2π raio da roda, corta em cima e corta embaixo. Velocidade, 6 dividido por 4,5 vezes 12, que é exatamente a conta que nós tínhamos aqui, ó. X igual 6 vezes 12 dividido por 4,5, o que dá 16. Puta que pariu, meu querido! Tem que manjar de física pra caramba pra matar a questão de bicicleta se ela for boa. Se ela for boba, não precisa de muita física. Mas se ela for boa, tu terias que saber fazer tudo aquilo, cara, ó. Então tem que ter humildade, bunda na cadeira, muito exercício, aí tu fica top. Aí tu encara todas. Tu vê, ó, 10 anos de sala de aula. Eu fui fazer a questão e expliquei, né, que era esse o caminho que deveria ser seguido para ficar perfeita a questão. Mas olha qual foi o meu raciocínio que me fez errar de cabeça. Eu pensei, poxa, de 6 para 4,5, eu reduzi em quantos por cento a catraca? De 6 para 4,5. Foi 1,5 que diminuiu, né? E 1,5 de 6 é 25%, é 1/4. Aí eu pensei, então eu vou aumentar a velocidade em 25%. 1/4 de 12 é 3, 12 mais 3, 15. Tu vê que perigo, né? Onde é que está o erro desse raciocínio? Por que se eu reduzir em 25% a catraca, a velocidade não aumenta em 25%? Mas né? É diretamente, é inversamente proporcional, né? Pior é que é
pensar assim, ó. A catraca era 6 e foi para 4/5, né? Certo? Não, na verdade é que a porcentagem é perigosa para usar em regras inversamente proporcional, né? A gente deveria pensar o seguinte, ó. Em cima do 4,5. 4,5 é a catraca final, né? Esse 1,5 equivale a quantos por cento? 1/3, né? 33,333%, concorda comigo? Certo? Tudo bem, gente? 4,5, 1,5. 1,5 mais 1,5 mais 1,5 dá 4,5. Então é 1/3. 1,5 é 1/3 de 4,5. Já que a catraca reduziu 1/3, aí a velocidade aumenta em 1/3. Aí funciona, né? 1/3 de 12 é 4. 4 mais 12 é 16. Ou seja, foi o perigo de eu ter usado a catraca original como referência, não a catraca final. Tu vê que sutileza quando o cara vai fazer de cabeça, né, cara? Show de bola. Essas duas questões foram das melhores que me pediram. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Se não tiver duvidazinha, a gente dá uma avançada na matéria que nós temos que avançar em eletrodinâmica. Quem é que tem mais uma bonita aí pra gente acordar? Vamos que vamos.